E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem. Professor Jonatas Carvalho de Souza, mais uma vez, para a gente dar continuidade às nossas aulas. O tema de hoje é corpo, saúde e padrões de beleza. Afinal de contas, a educação física não consegue trabalhar sem que a gente tenha um corpo, não é isso mesmo? Então, fica aqui comigo que a gente vai ter uma aula super bacana. Vamos lá! Pessoal, para a gente dar seguimento às nossas aulas, hoje eu quero que a gente preste muita atenção, porque, como eu acabei de falar, o corpo ele é aquilo que vai sustentar o que a educação física trabalha, né? Porque quando a gente observa na TV, nas revistas e livros, quase sempre, quando se fala de educação física, fala-se a respeito de condicionamento físico. E você só pode condicionar o físico se você tiver um corpo para isso. Então, hoje o tema escolhido é a gente vai falar sobre corpo. Só que falar desse corpo, a gente precisa historicizar esse corpo. A gente precisa saber como que esse corpo foi construído conceitualmente, certo? Então, para que a gente fale a respeito disso daí, para que a gente fale sobre o nosso corpo, sobre a constituição do nosso corpo, eu trouxe para vocês aqui a seguinte organização. A história do corpo, a partir de Denise Santana. Então, a gente vai ter ali um corpo hipocrático, que eu vou falar para vocês mais à frente. A gente vai ter o corpo no período contemporâneo, né, nos tempos mais atuais, mais recentes, como que as sociedades estão entendendo esse corpo. Depois, sobre os padrões de beleza. No que se trata ao aspecto de saúde, a gente vai ter a saúde como um conceito, qual é o conceito que se tem, né, mundialmente a respeito de saúde, a aquisição e manutenção da saúde, como que isso acontece, e depois a diferença ali, né, entre aptidão física, exercício físico e atividade física, ok? Então, a nossa aula ela vai estar estruturada nessa sequência. Então, vamos lá. Para que a gente fale sobre a história do corpo, é necessário a gente entender que esse corpo, essa história, ela perpassa da medicina à arte. Ou seja, a gente pode estudar o corpo nos seus aspectos biológicos, né? Como que esse corpo vai se dividir ali na divisão celular, como que essas células vão funcionar para que elas se organizem, gerem órgãos, né? Como que isso tudo ali vai estar juntinho, colado, para que eles funcionem da melhor forma possível. Assim também como eu posso usar o corpo ou estudar o corpo a partir de uma dimensão artística. Então, por exemplo, se o meu querido professor Dominici, ele pode trazer uma abordagem de corpo para vocês a partir da visão da disciplina de arte. Como que esse corpo ele é abordado, né, nos diversos períodos ali que a disciplina de arte vai estudar. Então, é necessário que a gente entenda que o corpo ele não é algo somente biológico, ok? Ele é biológico, ele é social, ele é político, então ele se envolve em vários aspectos, em várias dimensões da nossa vida. Então, seguindo essa lógica, a gente vai ter o corpo, ele vai ser estudado da antropologia à moda. Eu vou estudar como que o ser humano utilizou, nós vamos estudar o corpo, como que ele utiliza o corpo nas sociedades primitivas, como que esse corpo é utilizado, inclusive para a moda, ou seja, o corpo das pessoas serve de modelo, né? Serve de padrão para que a moda se utilize desses padrões que são colocados e transformados ao longo do tempo. Então, observem, a gente pode conhecer o corpo e estudar o corpo a partir do aspecto biológico, a partir do aspecto artístico, a partir do aspecto do comportamento social, a partir do aspecto da moda, ok? Então, isso tudo a gente tem que saber sobre o corpo. Além do que, o corpo em si, como eu já até mencionei aqui, vocês já estão entendendo, ele é um território biológico. Então, para a educação física, para as ciências naturais, o corpo ele é um local onde você vai estudar, você vai conhecer esse funcionamento biológico do corpo. E também ele é simbólico. Simbólico quando a gente relaciona o campo das ciências humanas com o desenvolvimento desse ser humano diante da sociedade.
Então, assim como eu posso utilizar o meu corpo para uma prática corporal esportiva, o meu corpo também pode ser utilizado para uma prática corporal religiosa. Então, nesse aspecto da prática corporal religiosa, esse corpo ele vai ganhar um significado simbólico, principalmente se ele estiver representando alguma entidade, alguma figura de poder dentro de uma determinada religião. Ou seja, é importante a gente entender que o corpo ele é muito mais do que aquilo que a gente simplesmente vê. O corpo ele é um conjunto de músculos, o corpo ele possui ali o sistema esquelético, o corpo possui as suas potencialidades e as suas fraquezas, mas ele também vai estar relacionado aí com esses outros campos que nós acabamos de ver. A medicina, a arte, a história, a filosofia, os aspectos religiosos, ok? Então, a gente vai construindo a nossa concepção de corpo a partir dessas diversas interferências, ok? A gente pode entender também que o corpo ele é uma fonte de desassossego e prazeres. É isso mesmo. Por que o corpo ele é um desassossego e por que ele é fonte de prazer? Ele é desassossego porque as pessoas podem não estar confortáveis com a sua aparência. Então, esse corpo ele vai nos gerar dúvidas, ele vai nos gerar estresse, ele pode nos gerar planejamentos de mudança corporal, e aí essa mudança corporal ela pode vir de várias formas, ok? E ele é fonte de prazer. Ele é fonte de prazer quando a gente atinge os objetivos, seja por meio da atividade física, do exercício físico, de transformar esse corpo, ou seja simplesmente pela questão afetiva, né, entre os familiares, entre um novo relacionamento. Então, essas situações estão relacionadas com o corpo. Né? Então, o nosso corpo, o meu corpo e o corpo de vocês, ele tem essa dualidade, ok? Ele carrega em si tanto o desassossego, olha, não estou confortável com o meu corpo, mas também os prazeres. O prazer com os filhos, do abraço, do carinho, do beijo, que nesses tempos estão tão... A gente está tendo que ter muito cuidado, né, com essas relações, afinal de contas, ainda passamos por um processo de pandemia. Mas o corpo ele carrega em si todas essas características. Outro detalhe, outro ponto aqui, é que o corpo pode revelar ou esconder subjetividades e fisiologias. O que eu estou querendo dizer isso e o que eu estou querendo dizer para vocês? Significa dizer que a gente não consegue interpretar completamente as pessoas apenas ao vê-las. Tá? A gente sabe que o nosso corpo fala, o nosso corpo se expressa, mas ele pode esconder as subjetividades, ele pode esconder as vontades das pessoas. Então, eu posso, em um determinado momento, estar sorrindo, mas o meu corpo em si ele não está bem. Ele pode estar passando por um novo processo de adoecimento, esse meu corpo ele pode estar somando vários aspectos entre saúde e o psicológico, mas que visualmente ainda não estão colocados, ainda não estão externados. Certo? Então, é esse ponto que a gente também observa, ok? O corpo nos acompanha do nascimento até a morte, pessoal. É isso mesmo. Se ele nos acompanha do nascimento até a morte, eu já posso induzir, já posso pressupor que esse corpo tem um fim, que esse corpo ele é finito. Então, se o corpo ele me acompanha do nascimento até a morte, existe um espaço de tempo aí considerável, né? Que é a nossa vida. Então, a gente precisa conhecer esse corpo, a gente precisa cuidar desse corpo, para que quando chegar no momento de acabar, a gente possa entender que a gente usufruiu desse corpo, que a gente utilizou desse corpo da melhor forma possível, certo? Então, seguindo aqui, após esses pontos elencados, a gente tem que entender o corpo humano hipocrático. O que significa isso? Significa dizer que lá na Grécia Antiga, eu acredito que vocês já devem ter lido sobre isso, que na Grécia, na Roma, que essas duas cidades são consideradas o berço da civilização ocidental. Então, é a partir de lá que muito do que a gente sabe hoje, nas diversas disciplinas da escola, tem sua gênese nesse povo,
né, em Roma, na Grécia. Então, é o berço da civilização ocidental. E aqui não pode ser diferente, né? É o nosso tronco educacional, e aqui não pode ser diferente. Hipócrates, ele foi um grande filósofo, né, na Grécia, e ele estuda essa questão das relações com a saúde. Então, a gente vai entender aqui um pouquinho. A medicina hipocrática, ela vai ter as correspondências entre corpo e natureza. A gente tem que perceber que, na época de Hipócrates, essa medicina, obviamente, não era como a gente conhece hoje, mas o povo grego, ele tem uma noção de pensamento, de questionamentos, o que vai dar fruto, né, ali ao campo da filosofia. E é esse pensar que faz com que eles comecem a relacionar o bom estado corporal com as questões de saúde, de vivência, de sobrevivência. E aí eu quero que vocês prestem atenção aqui. O corpo humano como um microcosmo. Hipócrates queria dizer a partir daí que o nosso corpo ele está relacionado, ele está conectado com a natureza, ok? Então, para que eu tenha saúde, melhor dizendo, para que naquela época as pessoas tivessem saúde, os elementos corporais tinham que estar em consonância, né, com os demais elementos externos ao corpo. E é por conta disso que lá na filosofia grega, eles acreditavam que a água, o fogo, a terra e o ar eram os elementos principais, eram os elementos que compunham toda a matéria, seja o corpo vivo, seja um corpo inerte, um corpo não vivo, certo? Então, esses 4 elementos, eles formavam também, eles acabavam formando também o corpo humano. E a natureza, ela condicionava a saúde humana, certo? Tranquilo? Então, é essa natureza, esses ambientes externos que vão propor uma boa condição de vida, né? Uma boa condição corporal para essas pessoas naquele momento. E se uma pessoa adoecesse, o que acontecia? Os tratamentos naturais eram realizados, inclusive existe que a dieta, a nutrição naquele momento era o que eles acreditavam que iam fazer com que esse ser humano retornasse à sua condição de saúde adequada, porque a nutrição ia equilibrar esses 4 elementos. Uma comida mais quente ou uma comida mais fria, comidas secas, comidas mais úmidas. Então, eram essas condições que eles lá apontavam para dizer que a saúde das pessoas iria voltar ao estado adequado. E aqui, o corpo mortal e a alma imortal. Por que se dizia isso? O corpo, como eu já falei para vocês, ele tem as suas características finitas, ele acaba. Mas para os gregos, na época de Hipócrates, essa alma era imortal. E depois de um determinado tempo, a história grega ela voltaria. Ou seja, era aquela noção da história cíclica. Então, para alguns filósofos, esse tempo poderia variar a cada 7.000 anos, a história vai voltar, né, vai dar um loop. Ou a cada 20.000, a cada 36.000 anos. Isso são alguns detalhes, certo? Mas o que a gente precisa entender é que na história grega, eles acreditavam que a história era cíclica. Ou seja, eu tenho um corpo mortal, que ele vai acabar, mas a minha alma é imortal. Então, ela precisa estar bem alimentada, né? Dentro do que a gente fala sobre alma bem alimentada, ela precisa estar bem alimentada para que ao final desse ciclo da história, ela possa retornar para um novo corpo com suas condições plenas. E aqui, pessoal, o corpo no período contemporâneo. A gente vai ter uma hipótese de como o último território a ser explorado. O que significa isso? Eu quero que vocês percebam aqui que a gente dá um salto na história, ok? Para falar já do corpo no nosso período, no período contemporâneo. Esse último território a ser explorado significa dizer que o homem avançou na tecnologia, o homem já foi até o espaço, mas ainda existem partes do corpo humano a serem exploradas. E a gente pode entender esse desvendar do corpo humano quando houve o projeto do genoma humano, que era uma barreira a ser transposta. Era desvendar o genoma humano para saber se a medicina podia controlar, manipular esses genes para que o professor Jonatas pudesse nascer de novo, ou o professor Jonatas tivesse uma vida muito maior em termos de tempo do que é possível ter.
Então, essa foi a última barreira, uma barreira que ela está sendo aí transposta aos poucos. Se a gente vai conseguir esticar a vida, já é outra história, né? A hipótese do corpo como a única posse e como território do exercício da liberdade individual. Isso significa dizer que o corpo humano ele tem essa capacidade, ou melhor, a gente nos entende que o corpo é nosso e que ele é a nossa posse, a única posse verdadeira, e que é a partir disso que a gente vai se expressar, a gente vai expressar a nossa liberdade enquanto ser. E a terceira hipótese de que é pelo corpo que se mostra o melhor de si. A quarta hipótese, top modelização. E aí eu vou juntar esses dois temas, esses dois pontos aqui, para que a gente relacione. O corpo é o que se mostra melhor de si. A educação física, ela tem esse ponto aqui muito sério, porque a depender de como você trata a atividade física, o exercício físico, as pessoas vão utilizar o seu corpo como um outdoor, como uma plataforma de apresentar aquilo que você melhor pode ser, através do melhor desempenho físico, através das melhores roupas, através de como você se porta. Então, isso passa a acontecer. E a top modelização, que eu quero que vocês entendam de duas formas. A top modelização em si e a luta contra a top modelização. O que significa isso? Eu vou falar um pouquinho mais à frente, mas a top modelização significa dizer que corpo bacana é aquele corpo da top model. É aquele corpo da mulher que está na passarela, muito bonita, muito elegante, com uma roupa muito legal, mas que a gente acaba não sabendo quais são todos os problemas que as top models passaram para que elas estejam ali naquele momento. Então, existe a top modelização, ou seja, eu enquadrar o meu corpo em um determinado padrão, a partir do que a mídia, a TV, né, eles vão acabar forçando uma barra, impondo determinados padrões, e a luta contra é dizer que, olha, a gente pode ter um corpo bacana, a gente pode fazer atividade física, a gente pode fazer exercício físico, cuidar do próprio corpo, mas sem cair nesses padrões aí que acabam sendo impostos. E para finalizar aqui essa nossa primeira etapa, eu quero que a gente entenda o seguinte: a saúde como um conceito e depois a saúde como promoção social. É importante a gente entender a saúde como conceito a partir do conceito da Organização Mundial de Saúde, que é um conceito de 1946. Quero que vocês acompanhem aí. A saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não consiste apenas na ausência de doença ou de enfermidade. Aqui a gente percebe que a saúde ela já ganha um trato um pouco mais robusto, ok? Só que em detrimento disso, quando a gente fala de saúde como promoção social, como produção, a saúde ela é mais complexa do que as manifestações de doenças e inclui aspectos sociais, econômicos, culturais e ambientais. Ou seja, nós temos um conceito de saúde organizado por uma entidade internacional, mas que a saúde como produção social é aquela que ela recebe influências dos meios externos, como os aspectos econômicos, culturais e ambientais. Ok, pessoal? Para o nosso próximo vídeo, a gente vai abordar um pouquinho melhor sobre os termos atividade física e exercício físico. Então, eu conto com vocês e aguardo para o próximo vídeo. Até mais!